Hello students, good morning, my first grader, no primeiro ano da high school, ensino médio, primeiro ano. Nós iremos fazer a correção do exercício 2. Gostaria que vocês agora tivessem em mãos a nossa apostila 2, né? Volume 2. E o livro texto de vocês também, tá? Volume 1 aí. Que depois eu vou explicar uma gramática para vocês. Então, a número 11 era para vocês passarem a frase para o imperativo afirmativo, certo? Ou negativo, dependendo do contexto. The policeman told the lady to stay inside the house. O policial disse para a senhora permaneça dentro de casa. Então, como é que vocês iam fazer? O policial disse para a senhora permanecer dentro de casa. É só tirar lá. Não é to stay? Então, onde está lá? T-O-S-T-A-Y. Vocês só escrevem stay, a segunda parte da frase, onde começa o to, T-O. Então, é stay inside the house. Então, é passar a frase que está no discurso indireto para falar do discurso direto usando o imperativo. A 12. The teacher told her students not to use a cell phone in the classroom. A professora disse para os seus estudantes não usar o celular na sala de aula. Aí vocês têm que passar a frase na negativa. A professora disse, não use o celular em sala de aula. Então vai ficar como? Don't use a cell phone in the classroom. A segunda parte da sentença. Então onde está escrito use, você vai colocar o don't. Para fazer o imperativo negativo, temos que trabalhar com a partícula don't. Então, don't use a cell phone in the classroom. A 13. Cheryl invited her friends to go to the movies. Sharon convidou seus amigos para irem ao cinema. Então, Sharon disse para os amigos dela, vamos ao cinema? Então, para a gente fazer essa questão de vamos convidar alguém para sair, a gente usa a partícula let's. É um dos usos de let's como imperativo. Então, let's, né? L-E-T, apóstrofe S, go, verbo ir, to, preposição, the movies. Let's go to the movies. Aí como que fica a 14? Our mother suggests we shouldn't be prejudiced. Nossa mãe sugeriu, né, que nós nos disse, nos ensinou para nós não sermos preconceituosos. Our mother said, nossa mãe disse, não tenha preconceito. Então como é que fica na 14? Nossa mãe disse, a fala da mãe no discurso direto no imperativo. Let's, usa a partícula let's também. Not be prejudiced. 15. I told her not to close the door. Eu disse para ela não fechar a porta. I said to her. Como é que fica? Eu disse para ela, não feche a porta. Como que fica a frase não feche a porta? Então você vai colocar antes do verbo to close, C-L-O-S, o don't, né? Fazer negação. Don't close the door. 16. The doctor told Peter to take a sleeping pill. O médico disse para Peter tomar uma pílula para dormir, né? Esses remédios para dormir. Então eles falam, calmante eles falam sleeping pill, tá? Pílula de dormir. The doctor said to Peter, take, né? Esse verbo T-A-K-E, o finalzinho igual, sleeping pill, ok? Exercício 3. Preencha os espaços com o presente ou o futuro ou o imperativo. Então tem que ver como é que vai ficar o verbo entre parênteses, dependendo do contexto. A 17. Vai ficar put on, tá? Put on. Put on your coat as soon as the temperature. E o to drop vai ficar drops com S, tá? D-R-O-P-S. A 18. After Alice, o verbo é to undergo. Vai ficar undergoes. Aí vai ter que usar o simple present. Você vai reescrever o verbo undergo sem to com ES. Undergo surgery. Next month, she. Aí lá entre parênteses na segunda parte, não tá to go back. Você vai colocar she, o will do futuro, go back. 19. Not to live, né? Então como que você vai fazer a negação? Você vai pôr don't, D-O-N-T, e o verbo to live.
Don't leave until the principal, né? Não saia antes do diretor. Aí tá lá entre parênteses, call you, vai usar o simple present. Então lá no começo a gente usou o imperativo e depois a gente usou o simple present. Until the principal, ali, né, to call, você vai usar calls, C-A-L-L-S. 20ª questão. While to be. Então, enquanto eu estou no trabalho, I am. Como que é o verbo to be? Escreve am, mas se lê am, né? Então é esse am aí que é o am. While I am at work, my husband will take care of the children. Enquanto eu estou no trabalho, meu marido cuidará das crianças. 21ª. By the time his wife, enquanto a esposa dele chegar em casa amanhã. Não é to get. No simple present vai ser usado gets com S, que é a terceira pessoa. Então, G-E-T-S. Aí depois de diner, entre parênteses, to be read, você vai colocar will be, tá? É o futuro. A última. In the future, when Tom feels he is stressed. No futuro, quando Tom sentir-se, né? Então, o verbo é to feel. Não, você vai tirar esse to, você vai pôr o feel e o S no final. F-E-E-L-S. Feels. He is stressed. Ele está estressado, ele começará a fazer yoga. Então, na segunda parte, he will start. Ele iniciará, né, a fazer uma yoga. Guys, vocês vão fazer, pelo plural, a tarefa. Eu quero que vocês façam a tarefa mínima. Se já fizeram, gostaria que fizessem a tarefa complementar da aula 7. In the plural, no plural, ok? Agora eu irei explicar para vocês, essa aula vai ficar um pouquinho grande, porque eu também tenho que prosseguir com a gramática. Então vocês vão pegar agora o seu livro-texto, open the page 20 and 21. Então nós vamos ver os personal pronouns, tá? Eu vou começar no quadro aqui, na página 20, personal pronouns. Os personal pronouns, a gente vai ver que ele pode ser um object case, tá? Vou começar a explicar para vocês o que são os personal pronouns. São usados no subject case, quando representam o sujeito ativo da oração. Então, você tem os pronomes pessoais do caso reto. Quem são os subject case? Os pronomes pessoais, pessoal. Eu, você, nós. Então, I, you, ele ou ela, he, she, it, we, you e they. Nós, vocês ou eles ou elas. O objective case é como se fosse o pronome oblíquo, tá? Então, você tem lá de I e me, como se fosse a mim, né? De you é you, de he é him, she é her, it, we, us, you, they, them. Os objective cases, eles vão vir após o verbo, geralmente no final da oração. Já os subjective cases são pronomes sujeitos da oração. Eles são os pronomes pessoais, ok? E os objective cases, eles servem para substituir os pronomes sujeito. Então, eles são como se fosse o pronome oblíquo, né? É diferente assim. Eu lhe pedi um favor. E eu falava, você fez um favor a mim. Então, I asked you a favor. I é um subjective case. Agora você fala, você fez um favor para mim. Do you did a favor to me? Esse me já é um objective case, porque ele é um pronome objeto. Ele substitui a mim. Ele é um oblíquo. Exemplos. Na página 20 ainda. Mr. Brown is our neighbor, ok? Mr. Brown is our neighbor. O senhor Brown é nosso vizinho. Ele é o diretor da escola. He is the school principal. Esse he, que se refere a Mr. Brown, é um pronome sujeito. Ele é um subjective case, ok? The children have computer lessons. As crianças têm lições, né, no computador.
They learn how to deal with computers. They é o pronome sujeito, ok? Os personal pronouns são usados no objective case quando não representam o sujeito da oração, ou seja, quando representam outras funções sintáticas. Geralmente essas funções são a de objeto direto ou indireto, porque tu fala a mim, a eles, a nós, né? Aí já é como se fosse um objeto indireto. E os pronomes são colocados depois do verbo. O objective case, o me, o you, her, o him, us, you e them, a segunda coluna, eles vêm após verbos. Preste atenção. John Hoppe is my colleague. O John Hoppe é meu colega. I meet him. Eu o encontrei. Perceba que se eu falar eu o encontrei, é como se fosse encontrei a ele. É como se fosse o objeto, eu o encontrei, tá? Objeto direto. Então esse him é um objective case, tá? Porque ele funciona como um pronome oblíquo. Eu o encontrei at school, na escola, ou encontro na escola todo dia. Eu encontro, pessoal, tá no, desculpa, tá no simple present. Segundo exemplo, I'm looking for my keys. Eu estou procurando por minhas chaves, ok? My keys. I can't find them anywhere. Esse them substitui keys, que é chaves. Então, eu não posso encontrá-las. Percebe que lo, la, las também são pronomes oblíquos. Então, essa é a função do pronome objective case, desse pronome objeto. Por isso que eu falei para vocês que ele tem a função de um pronome oblíquo. O pronome substitui o nome, tá? My sister Mary is not the only owner I heard. Minha irmã Mary não é somente a própria que eu ouvi. I heard Dad say the CD player belongs to her and me. Eu ouvi do papai, disse que o CD player pertence a ela e a mim. Então, pertence a ela, esse a ela. Então, para eu não repetir Mary, eu digo to her. Para eu não repetir a mim, para eu não falar eu digo me. Então, aqui é o uso do objective case. Ele funciona, então, como um objeto da frase, tá? Pronome oblíquo. Na função sintática, diz a nota ortográfica que é um objeto ou direto ou indireto, tá? Vamos terminar aqui. Posição dos objetos na frase. Daddy tells some fairy tales to the little girl every night. Então, some fairy tales to the little girl every night. To é preposição. Falou para a menininha, the little girl, tá? Então, você tem um to, tem uma preposição que vem depois, é um objeto indireto. Daddy tells the little girl some fairy tales every night, tá? Quando tem só um artigo, Daddy tells the little girl, papai disse a menininha, né? Papai disse a menininha. Então, quando não tem preposição THE, em inglês tem artigo, ou THE ou A, é objeto direto, tá? That's it. Então, o que é mais importante explicar para vocês, eu expliquei aí. Os personal pronouns. Na próxima aula, in the next class, I'm going to explain for you, vou explicar para vocês, the use of reflexive pronouns, os pronomes reflexivos, tá? Então, nessa aula, vocês vão fazer a tarefa mínima, muitos não fizeram, não me mandaram, 2 só que fizeram, e quem já fez vai fazer a complementar, ok, guys? Goodbye, see you on the next class.